Mas o sofrimento não é simbólico. E ele sofre, ele quer que a gente sofra também. Então como é que ele aprende? Como é que ele apreende? Como é que ele percebe a realidade? Esse é o grande ponto. Primeiro, quando Deus fez, ele botou, não diria na cabeça, mas não tem cabeça, né, que não tem corpo, mas ele deu a cada anjo, inclusive os que cairiam depois, essa capacidade da chamada inteligência angélica. Eles já conhecem, desde sempre, as espécies, as coisas, como elas são. Então, um anjo, um demônio, ele conhece árvore, por exemplo. Ele conhece, sei lá, mangueira, salgueiro, cipreste, pessegueiro, de uma maneira muito mais completa do que qualquer um de nós poderia jamais conhecer. Ele conhece instantaneamente tudo que acontece dentro de uma árvore. Como que vai a seiva, de onde é que vem, para onde é que vai, etc. E a mesma coisa na gente. Ele conhece gente. Então ele sabe o que é ponto forte, o que é ponto fraco intelectualmente. Ele sabe o corpo da gente, como é que funciona. Ele sabe que para tentar mulher na TPM é bem mais fácil. Ele sabe tudo como é que funciona. Por quê? Porque ele conhece gente. Ele conhece árvore, ele conhece cachorro, ele conhece todas essas coisas universalmente. E ele é capaz de perceber também tudo aquilo que está funcionando ou não está funcionando. Quer dizer, as causas do que pode vir a acontecer. Por exemplo, vocês já viram aquela gravura tão bonita do anjo da guarda? Tá certo, meio cafona, mas é bonito. Do anjo da guarda, com as duas criancinhas na beira do barranco e ele segurando. O que ele está fazendo ali? Ele percebe exatamente cada torrão de terra daqueles, se ele vai cair ou não vai, se ele está pendente ou não está. E a ação que ele vai ter, a ação que o anjo vai ter para proteger as crianças, ou que o demônio vai ter para atazanar alguém, ela ocorre, a gente usar a linguagem moderna, sobre a probabilidade. Ou seja, o que o anjo está fazendo ali? Se a probabilidade da criança pisando ali, a probabilidade daquele barranco cair era de 99%, ele vai segurar naquele 1%. Ele vai garantir que aquilo que dá para acontecer, mas ainda não aconteceu, não venha acontecer, para proteger a criança. E é por isso que um demônio pode fazer prodígios, mas não pode fazer milagres. Como assim? Essas cirurgias espíritas, por exemplo. Chega, o cara tá com um cisto horroroso, aí vem lá o médium e pega a tesoura enferrujada, abre a barriga do cara, corta o cisto fora, tira aquele troço pingando pus, um troço bem nojento, aí vai e costura aquilo com, sei lá, fio dental que ele usou no almoço, e não inflama. Por que não inflama? Por quê? Por que não inflama? Não inflama porque um demônio pode alterar a probabilidade de inflamar ou não inflamar. Agora, se um cara não tem cartilagem no joelho, ele pode fazer crescer uma cartilagem? Não. Porque não existe probabilidade nenhuma da cartilagem que foi gasta crescer de novo. Se um cara, a mão dele foi cortada fora, o pé do outro foi cortado fora. Ela tinha medo de cortar assim o pé dela, longa história. Mas o pé do cara foi cortado. Um demônio consegue fazer nascer um pé novo? Só se o cara for uma lagartixa. Em gente não rola. Probabilidade zero, então ele não tem como fazer. Então a ação dele, ela vai acontecer pela probabilidade. E o que ele consegue ver? O que ele consegue perceber? Isso quer dizer que ele consegue perceber o futuro? Muito mais ou menos. De uma certa maneira, sim. Como? Nas causas. Como assim? Se chega um anjo ou um demônio, ele olha para mim agora, como eu estou. Ele diz, o coração desse cara aguenta mais X anos, o fígado dele aguenta mais X menos 10 anos, o rim dele aguenta mais, entendeu? Ele vai conseguir dizer
aquelas causas que estão ali, ele vê todas e vê todas as consequências possíveis. Agora, se eu saio daqui e um caminhão me passa por cima, isso ele não tem como saber. Porque ele não vê o futuro. O futuro, diz o ditado com toda razão, a Deus pertence. Mas ele consegue ver exatamente as causas que estão presentes, aonde elas vão. E é por isso que um anjo pode ajudar a gente, é legal a gente rezar para o anjo, etc., em caso de doença. Porque ele pode ajudar mexendo as probabilidades daquele vírusinho para cá e para lá, bactériazinho para cá e para lá. Isso ele consegue fazer. Mas ele não consegue fazer um milagre, ele não consegue fazer nascer um pé novo, ele não consegue fazer nada disso. E essa percepção dele? Agora, no caso, por exemplo, da tentação, vai o capeta lá tentar o fulano a fazer tal coisa, o fulano a fazer tal outra. O que ele vê da gente que possa permitir que ele vá agir dessa maneira? Primeiro, e absolutamente imprescindível de nunca esquecer, a vontade da gente não está ao alcance dele. Ele só pode discernir a vontade da gente pelos sinais que a gente dá. Tipo, sei lá, detector de mentiras, que a pessoa sua um pouquinho mais e o coração bate um pouquinho mais depressa. Esse tipo de coisa, ele consegue perceber muito mais do que a gente. Então é meio complicado alguém mentir para um anjo, quase impossível, porque ele vai conseguir descobrir. Mas ele vai saber se aquela sua intenção é firme e séria? Não. Ele vai conseguir discernir a sua vontade? Não. Mais ainda, mais importante ainda, ele vai conseguir fazer a sua vontade mudar? Não. Então, se você está com vontade de fazer alguma coisa, não vai dizer, foi o capeta que me fez ter vontade. Capeta não faz ter vontade de nada. Capeta não tem capacidade de fazer ter vontade de nada. Ele tem a capacidade, e isso é o mais longe que vai em termos assim de ação normal, de botar uma imagem mental. Quer dizer, de puxar uma imagem mental que você já tem. Digamos, que o fulano, assim, a tentação mais forte para ele, o pecado mais forte que ele tem é da raiva. Não, a ira completamente, nada de santa, né? Uma ira, para ser santa, ela tem que ser justa no objeto, você não vai matar um mensageiro, moderado no exercício, você não vai matar um cara porque ele te olhou feio, e caridosa na intenção. Mas digamos que tem um cara que fica com raiva, assim, o sujeito fechou ele no trânsito, ele quer matar. Aí, o que o capeta conseguiria fazer? Conseguiria botar imagens de a arma disparando, cabeças sendo cortadas. Isso ele conseguiria fazer. Mas ele não conseguiria fazer o sujeito ter vontade de matar. Entenderam a diferença? Quer dizer, uma coisa dessa pode até levar alguém a ter um pouquinho mais de vontade. Mas agir diretamente na vontade ele não consegue. E o anjo vai conseguir agir diretamente também contra isso. Que anjo é esse? Primeiro, o anjo da guarda. Cada um de nós, formiguinhas que somos, né? Mas chamados, criados à imagem e semelhança de Deus, tendo a mesma natureza que foi assumida por Deus na encarnação do Verbo, chamados à santidade, nos colocarmos acima. Né? Nós temos a mesma natureza da rainha dos anjos, que é a Nossa Senhora. Então, cada um de nós, para cada um de nós, Deus deu um anjo para nos guardar. Que é, mais uma vez, alguém que, se fosse ter corpo, ia ter um corpo tamanho de uma montanha, uma coisa estupidamente grande, poderoso. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta. Mas é muito grande, é muito poderoso. E do mesmo jeito que nós temos anjos da guarda, tudo tem anjos da guarda, por assim dizer. Existe um anjo do Brasil, existe um anjo de São Lourenço. Toda a ordem do universo é mantida pela ação dos anjos. Toda essa ordem, né? A ordem das esferas lá, das estrelas e luas, etc., que vão andando de um lugar para outro. Quem é que está ali garantindo que aquilo tudo funcione? Os anjos. Do mesmo jeito que eles estão aqui garantindo que a gente funcione. Eles estão aqui
para tentar, o nosso anjo da guarda está aqui para tentar nos ajudar. Por isso que é legal a gente rezar, a gente pedir o auxílio do anjo da guarda, a gente pedir o auxílio dos anjos, porque eles estão aí, tentando ajudar a gente e ajudando a gente. Do mesmo modo que está a capetada toda tentando derrubar a gente. E a gente está no meio, numa situação muito diferente, né? Porque nós, comparados com eles, só, naturalmente, a nossa inteligência é infinitamente menor do que a deles. Para eu entender o que está passando na cabeça de alguém, é muito, muito, muito mais difícil do que para eu entender o que está passando na cabeça, do que para um anjo entender o que está passando na cabeça de alguém. Por quê? Porque eu vou ter aquilo tudo filtrado pelos sentidos, pela razão, enquanto o que ele entende instantaneamente. Ele percebe de uma maneira muito mais completa. E a gente está no meio. A gente está chamado a ir acima deles todos, coisa que a gente não é capaz pela nossa natureza. Mas nós somos seres que ao mesmo tempo somos corpóreos e espirituais. A gente tem corpo, a gente é composto de corpo e alma numa coisa só. União substancial, uma coisa só, que é um corpo, que é uma alma. Não existe essa de fantasminha morando dentro de uma máquina, eu moro no meu corpo, nada disso. Eu sou o meu corpo, eu sou a minha alma. Eu sou um ser humano que é composto de corpo e alma. Então, eu estou ao mesmo tempo no mundo dos anjos e dos demônios e no mundo dos cachorros e das plantas, né? Das galinhas de Angola, de todos os seres, das paredes, de todos os seres que são corpóreos. Agora, peraí, mas então como é que funciona? O anjo não é corpóreo. Como é que eu posso dizer que o anjo está aqui, o anjo me acompanha, o anjo me auxilia? O que quer dizer isso? Basicamente, o anjo, mais uma vez, é uma inteligência persistente. Aonde o anjo está? É daí que vem aquela coisinha meio idiota, né? Lenda negra, quando alguém quer falar mal da escolástica medieval, diz que eles ficavam tentando descobrir quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Isso é uma maneira irônica de se referir a essa questão da localização de um ser puramente espiritual. E o que diz a escolástica medieval, o que diz São Tomás de Aquino? Diz que o anjo está aonde ele foca a sua atenção. Isso é uma coisa muito interessante, né? O anjo está naquilo que ele percebe. Ou seja, o seu anjo da guarda, ele está vendo você, percebendo você. Então onde é que ele está? Ele está junto de você. Um anjo que está aqui, zelando por essa aula, ele está prestando atenção em quê? Nesse ponto mental, nesse ponto de inteligência que é essa aula. Então ele está nessa aula. Entenderam como é que o negócio funciona? Por quê? Porque ele é uma inteligência. Do mesmo modo,